está aqui hoje, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Jonas 1. E Jonas 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos exércitos, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos orar? Vou pedir para a Elis, lá no fundo, orar para a gente. Ora para nós, Elis. Amém. Gente, a história de Jonas é uma daquelas histórias que, se você parar para perguntar para alguém, ele vai conhecer essa história de cor. Jonas se rebelou contra o Senhor, foi lançado no mar, veio peixe e tudo mais. Porém, essa história é muito mais ensinada para as crianças do que para os adultos. Porém, eu acredito que a mensagem central é muito mais centralizada em nós do que nas crianças. E nós temos muito a aprender com Jonas. Primeiro, porque Jonas não é um mito. O que significa isso? Tem uma escola de teologia chamada liberalismo, que fala que algumas porções da Escritura são mitos, ou seja, são invenções do povo israelita para contar de geração a geração, fazendo parte da narrativa histórica daquele povo. Então eles falam que a criação é um mito, eles falam que o dilúvio é um mito, eles falam que a arca de Noé é um mito, eles falam que Jesus é um mito, e falam também que Jonas é um mito.
Só que, para nós, Jonas não tem uma característica mitológica. Para nós, Jonas é fato verídico. É uma história narrada na Bíblia que tem lições preciosas para mim e para você e que desejam orientar a minha vida e a sua vida. Tal fato é esse que a Bíblia dá uma certa importância para Jonas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Jonas é um dos pouquíssimos personagens que tem a sua própria narrativa, mas também aparece em outras narrativas. Jonas aparece em 2 Reis. Brevemente, num versículo, 2 versículos, aparece uma menção a ele, a família dele ali. É interessante também que Jonas é um daqueles personagens... Está voando tudo aqui, gente. Jonas é um daqueles personagens que, além de contar a história dele, nós sabemos que ele é um profeta menor, portanto faz parte dos 12 últimos livros do Antigo Testamento, mas ele tem uma apresentação profética diferente dos outros. Por exemplo, quando você vê Amós, e Amós vai trazer um juízo sobre o Egito, ele vai dizer assim: por 3 ou 4 transgressões veio o juízo do Senhor sobre o Egito. Jonas não apresenta uma profecia nesse aspecto. Na verdade, a fórmula profética, ou cumprimento daquilo que Deus mandou ele falar, se cumpre em uma frase só. Nós vamos ver não hoje, talvez outros fins de semana. Diferente de Amós, diferente de Oséias, diferente de Malaquias, que nós meditamos nele recentemente. Então, esse é um segundo detalhe que dá essa importância para Jonas. A apresentação profética de Jonas é diferente. Toda vez que é diferente, você tem que se perguntar por quê? Por quê? E mais um detalhe: Jonas é citado nominalmente por Jesus. Jesus cita o fato histórico de Jonas como um fato verídico, verdadeiro e real, e aquilo que aconteceu com ele como um sinal da obra e do ministério dele. Se vocês lembram, alguns domingos atrás, o Felipe pregou aqui sobre o texto de João capítulo 3, falando sobre o novo nascimento. Vocês lembram? E lá tem uma descrição do Antigo Testamento. Vocês lembram também? Uma citação da serpente de bronze. Toda vez que a Bíblia faz isso, ela tem um objetivo claro de afirmar e reafirmar aquilo que os antigos afirmavam e falavam. E se você não lembra, Moisés é um profeta também. Então, tanto Moisés quanto Jonas assumem essa característica no Novo Testamento. Legal, interessante, você pode estar pensando, o que isso tudo tem a ver comigo e no que isso se torna relevante para a mensagem ao meu coração hoje. Muita coisa se torna relevante. Por quê? Porque eu acredito que Jonas é um referencial, ou melhor, ele é um modelo a não ser seguido quando nós pensamos em igreja e como vivermos igreja. É mais ou menos assim: olha para a vida daquela pessoa, daí você pensa assim, mas aquela vida é torta. Então, pega o exemplo negativo e não faz igual a ele. Olha lá para o Gabriel, e ele é corintiano. Daí você não torce para o Corinthians por causa disso. Bom exemplo, tá? Vocês vão lembrar disso futuramente. Ainda hoje com a vitória de São Paulo, daqui a pouco. Pensando um pouquinho nisso, não tem como eu não analisar esse texto e dizer um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. Então, primeira coisa de tudo, eu quero afirmar para você que Deus é o Deus da missão. Por que eu preciso afirmar que Deus é o Deus da missão? Porque constantemente nós confundimos igreja com clube social, ou igreja somente com um momento de comunhão que nós temos. Só que igreja, como um chamado de Deus, é uma igreja com missão, é uma igreja missionária, é uma igreja que olha para os de fora e que pensa nos de fora. E é interessante perceber que Jonas não faz isso. Deus precisa falar com Jonas precisa ser um primeiro missionário para o exterior, e mesmo assim Jonas quer fugir. Jonas não quer cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Jonas quer ir para outro lugar
para longe de tudo isso, mas Deus, desde o início, estava voltado para o povo de Nínive. E é importante falar do povo de Nínive. O povo de Nínive era o povo inimigo do povo de Israel. Essa poderia ser uma das razões pela qual Jonas fugiu. Eram inimigos. O povo de Nínive, o povo persa, assírio, queria dominar aquela região. E queria dominar inclusive Israel. E já tinham existido vários embates, várias lutas, várias guerras em torno disso. Numa dessas guerras, alguns teólogos afirmam que o pai de Jonas foi morto pelos ninivitas, o que estava causando uma maior rejeição por Jonas em pregar o evangelho. Mas, além de tudo isso, o povo de Nínive era um povo cruel. A Nínive era uma cidade que tinha uma grande muralha, e para tentar intimidar os seus inimigos, quando eles matavam, eles tiravam toda a pele, esfolavam a pessoa viva, depois cortavam a cabeça e colocavam em estacas na frente do portão e na frente do muro de Nínive, para os povos sentirem medo. Então, olha que interessante, Deus estava olhando para um povo que era inimigo do povo de Israel, e estava mandando um profeta pregar para aquele povo cruel e pecador. E Jonas, se achando superior a Deus, decide fugir daquilo. E é interessante que Jonas decide ir para o extremo oposto do mundo conhecido. Se Israel era o centro daquele povo, e eles viviam naquela região do crescente fértil, na onde se entende que a humanidade começou e iniciou, Jonas quer fugir para um lugar completamente distante. Ele quer ir para Tarsis. Tarsis é o país que hoje nós conhecemos como Espanha. Então imagina, ele está no Oriente Médio e ele quer ir para a ponta da Europa. É uma distância enorme. Ele quer fugir de tudo e de todos. Mas é interessante perceber que quando nós tentamos fugir de Deus, Ele sempre nos alcança. Ele sempre nos encontra. Ele vai para um barco, dentro do barco ele está na parte de baixo, escondido e dormindo. Vem uma tempestade enorme. No meio dessa tempestade, Deus está presente. Os marinheiros ficam assustados. Agora a gente faz um paralelo com o texto que o Patrick pregou domingo, tá? O povo estava lá assustado, aflito, e Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo. É interessante como nós, às vezes, fugimos da presença de Deus, fugimos do Senhor, e agimos com a maior naturalidade possível. Dormimos, comemos, seguimos a nossa vida normalmente, achando que está tudo bem, tudo certo, mas não está. Não está. Fugir do plano de Deus para a nossa vida é coisa séria. Deus é um caçador implacável, já disse um teólogo do passado, que não perde uma presa dele. Quando Deus encasqueta com alguém, quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, Ele abre portas e Ele cumpre o plano dele. É interessante nesse texto que Ele manda uma tempestade, Ele manda marinheiro jogar ao mar, Ele manda um grande peixe, para só depois Jonas ir lá e cumprir a missão. Então, dito tudo isso, eu tenho 4 coisas para falar a respeito de Deus. E depois eu tenho mais 5 coisas para falar a respeito de você e eu. Joia? Primeira coisa de Deus. Deus é misericordioso. Esse texto revela isso. Eu já falei que Nínive era cruel. Já falei que Jonas era um profeta fujão, fugindo da presença do Senhor, do plano do Senhor, do propósito do Senhor. E Deus insiste com Nínive e com Jonas. Deus poderia chamar outro profeta? Claro que poderia. Jonas era contemporâneo do profeta que mais escreveu no Antigo Testamento, Isaías. Deus poderia chamar Isaías para ir lá? Poderia, mas não fez isso. Por causa da misericórdia de Deus, Ele decidiu usar Jonas. Por causa da misericórdia de Deus, Ele decidiu dar uma segunda chance para um profeta. E é exatamente assim que Deus faz comigo e com você.
Nós fugimos dele, mas ele insiste em dar para mim e para você uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta chance. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você falhou? Quantas vezes você errou? Quantas vezes você fez coisas que desagradaram a Deus? Quantas vezes Deus ainda insistiu em te usar? Quantas vezes Deus ainda te chamou para tocar baixo, para cantar, para tocar guitarra, para pregar, para tocar bateria? Quantas vezes Deus te chamou de novo para comunhão junto dele, apesar de todos os seus pecados? Deus é misericordioso, faz parte de quem ele é, do caráter e da essência dele. Só que nós estamos muito acostumados a ouvir de um Deus que castiga, que judia, que faz a mão pesar sobre nós. Já ouviram isso? Ó, não faz isso porque Deus vai pesar a mão, hein? E por aí vai. É interessante olhar para esse texto, que ele tem dois aspectos. Um profeta que não cumpriu a vontade de Deus. 2, um povo que era extremamente cruel e que Deus recorre de misericórdia para esse povo. Essa misericórdia ele continua usando para com todas as nações por aí. Todas as nações por aí. E quando nós nos engajamos na missão, quando nós falamos para os nossos amigos de Jesus, ou quando nós vamos lá para o Mato Grosso do Sul, em julho, numa missão, quando nós fazemos isso, nós somos o agente de Deus que leva misericórdia para as pessoas. Vocês já pensaram nessa responsabilidade? Vocês já pensaram o quanto que isso é precioso? Deus confia em homens e mulheres pecadores para serem agentes de misericórdia. E um povo cruel que estava destinado ao inferno pode ser renovado, transformado, convertido e passa a ter um relacionamento com Deus.